Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje é um programa gravado, meu Market Your Map, estou em viagem, estou de férias, né? Quem acompanhar meu Instagram vai ver bastante coisa, bastante postagem dos lugares que eu estou visitando, né? Adilson, já bota aqui, ó, o meu Instagram para a galera poder acompanhar, eduardo.boixá. Quem tá acompanhando o meu Instagram sabe que eu estou de férias, mas eu deixo um programa gravado aqui para vocês com informações que eu acho muito interessantes sobre inflação, né? Eu acho que inflação é um dos pontos básicos aí que a gente tem que saber para poder operar o mercado, inflação, enfim, algumas outras informações relevantes econômicas, mas inflação e a dinâmica de inflação e como os juros funcionam para controlar a inflação e a atividade econômica, muito importante para a gente poder entender a dinâmica do mercado e se preparar melhor para poder ganhar dinheiro no mercado. Beleza? Então trouxe alguns dados relevantes, algumas informações bem legais e vamos dividir aqui agora. Combinado? Vamos lá então. Então hoje é dia 11 de agosto, né? Gravado. Hoje não é dia 11 de agosto, mas o dia que está passando o programa é dia 11 de agosto. Né? E a gente vai falar sobre inflação. Beleza. Primeira coisa, definição de inflação, que é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Então, basicamente, aumento dos preços das coisas em qualquer economia ao longo de um período de tempo, né? Isso é definição de inflação. Basicamente também é a perda de poder de compra do dinheiro. Ou seja, se você tem R$1.000 hoje, R$1.000 daqui a mais 20 anos vai ser uma coisa e R$1.000 20 anos atrás era outra coisa, né? Eu lembro quando eu era moleque, faz bastante tempo isso, ali em 96, 97, estava na faculdade, ia comer um McDonald's, a promoção do McChicken, que era o sanduíche que eu mais gostava, custava R$4. Hoje custa, sei lá, 40. Ou seja, ao longo dos últimos quase 30 anos aí, o real perdeu o poder de compra aí 10 vezes o poder de compra. A mesma coisa, né, valia 4, hoje vale 40, multiplicou por 10. Isso é basicamente a inflação corroendo o poder de compra da moeda ao longo do tempo. Tem pontos positivos e pontos negativos com relação a isso, a gente vai discutir isso aqui agora. Então, primeiro, para combater a inflação, a inflação está muito alta, a gente aqui no Brasil tem um histórico de inflação, né, inflacionário alto, enfim, tivemos hiperinflação, passamos muitos anos nessa situação, e o histórico recente de inflação, que desde o Plano Real é de 94, né, 1º de julho de 94, nós estamos falando aí de 30 anos de Plano Real, 31 anos de Plano Real, isso, tendo do ponto de vista econômico, é uma coisa recente, né? Os últimos 30 anos é uma coisa recente. Dentro desses últimos 30 anos de inflação civilizada que nós tivemos no Brasil, nós tivemos algumas mudanças, né? E principalmente a dinâmica do combate à inflação. Então a primeira coisa que é muito importante a gente falar para combate à inflação é o aumento de taxa de juros, né? Se a inflação está subindo, a primeira coisa que qualquer banco central vai fazer é subir os juros para combater a inflação. Porque na hora que ele sobe os juros, ele encarece o custo do dinheiro, ou seja, você tem menos atividade econômica, você tem menos consumo e aí os preços teoricamente param de subir, é a primeira coisa. E dois, a pessoa que ia consumir, ela falou, opa, eu não vou consumir agora, eu vou aplicar esse meu dinheiro em juros e consumo mais na frente, e vou poder consumir mais na frente, ou seja, ela posterga o consumo e com isso você segura a economia. Essa é a principal ideia por trás do aumento de taxa de juros. Nem sempre só isso resolve. Eu acho que o caso brasileiro, no momento, é muito em linha com isso, né? Nós tivemos, vamos mostrar algumas coisas aqui também, mas tivemos aumento de taxa de juros e a inflação não cai. Por quê? Porque também tem que vir acompanhado de corte de gastos governamentais, né? O governo também tem que ajudar, porque se você aumenta a taxa de juros, mas o governo joga uma tonelada de dinheiro na economia, esse dinheiro acaba sendo gasto na economia, ou seja, com uma mão você tira e com a outra você dá, e a economia continua girando com o dinheiro que o governo injetou na economia. O Plano Real foi um sucesso por uma série de fatores, mas o principal fator por trás do Plano Real foi um controle maior dos gastos públicos a partir de 94, né, que aí gerou uma onda boa aí pelos anos seguintes e a gente está vivendo essa marola aí até agora, né? Desde 94 a gente vive esse momento até agora em função do Plano Real. Mas enfim, corte de gastos governamentais também é uma maneira de combater a inflação, porque afinal de contas você joga menos dinheiro na economia. Aí eu trouxe aqui uma dinâmica de gráfico
de como foi a dinâmica de juros e inflação nos últimos anos no Brasil. Então você tem o juros nominal, que é o juro, a Selic hoje é 15% ao ano, você tem lá o juro nominal. Os juros reais é a parcela que passa a inflação. Então a inflação é 5% ao ano, né? A inflação no Brasil, 5 e pouquinho. Os juros é 15%, os juros reais é essa parcela acima da inflação, ou seja, 10%, mais ou menos 9,5% a 10% é o que a gente tem no Brasil hoje de juro real, ou seja, de juro efetivo que o governo está pagando acima da inflação. Eu montei uma tabelinha aqui para mostrar uma curiosidade de como que isso vem sendo nos últimos anos. Ou seja, aqui no início, aqui em 2021, aqui era a volta da Covid, né? Em 2021, volta da Covid, a gente tinha uma inflação ainda alta, né? O mundo inteiro com inflação alta, o Brasil também, inflação de 10%, só com juro baixo. Aí o Banco Central brasileiro, na época o Roberto Campos Neto, falou, não, nós temos que dar um choque aqui no juro para poder essa inflação vir para controle. E ele puxou rapidamente aqui o juro da casa de 4 a 5% para 12%. Isso teve um efeito de segurar a inflação que voltou a trabalhar perto dos 5%. Tudo bem, isso aí foi a volta em 2022. O juro foi para 12%, a inflação foi para 5%, era um juro real restritivo de 7% real, né? É bastante, né? Perto da casa de 7% real, 6% a 7%. É bastante restritivo, né? A média histórica brasileira nos últimos anos tem sido aí na casa dos 4 e pouco, né? 4 e pouco de juro real. Então 7 é um patamar restritivo, desde que o governo controle as suas contas públicas bem controladas. Não foi o que aconteceu desde então, né? Aí o que nós tivemos? Nós tivemos algum aumento de taxa de juros durante o ano 2023 e a inflação ameaçou cair. Caiu pouco ao longo do ano de 2023 e aí ficou a impressão de que, puxa, podemos cortar juros que vai dar tudo certo. A inflação está caindo, vamos cortar juros. E aí o Banco Central começou a cortar juros ao longo de 2024, no início de 2024. E, começou a cortar juros e a inflação não cai mais. Ele falou, deixa eu parar esse processo aqui. Deixa eu parar esse processo de corte de juros aqui porque não está funcionando e, pelo contrário, eu vejo sinais aqui de que a inflação está bem resiliente. Vou voltar a subir juros. E voltamos a subir juros ao longo de 2024 e 2025. Até trazer, no momento que nós estamos aqui agora, de 15% ao ano. E percebam que a inflação não sai desse patamar. Mesmo com o juro a 15%, a inflação não cai. O que nos leva, né, uma conclusão óbvia, de pensar, não é somente o aumento de juros que vai resolver o meu problema de inflação. Está claro aqui, né? Pelos dados aqui, parece mais ou menos óbvio que só o aumento de taxa de juros não vai resolver o problema. Qual é a outra coisa que está faltando nessa equação? O controle de gastos públicos, pessoal. É isso. Se o Estado conseguir encaixar o controle, conseguir fazer superar os primários, enfim, é o que aconteceu no Brasil de melhora durante os anos Fernando Henrique e o primeiro mandato, até a crise de 2008 do governo, né, no governo do Lula, o Lula 1 e Lula 2, até a crise de 2008, depois se perdeu isso, que era o superávit primário. Você controlava, a gente saiu de um juro que era de 25% ao ano para chegar a 7%. Olha só como é que foi a melhora, de 25% ao ano para 7%. E agora voltamos para a faixa de 15%. O nosso juro de equilíbrio não é mais 7%. Porque a inflação, para estar no juro de equilíbrio de 7%, a inflação tem que estar rodando a 3%, né, na média histórica brasileira. Então a gente tem uma inflação rodando a 5%, que não é muito diferente de 3%, porém com juro a 15%, por conta, basicamente, dos gastos públicos mal feitos. Então esse gráfico aqui eu acho que fica bem elucidativo dessa situação que a gente está vivendo. E aí eu queria comentar um pouquinho também sobre inflação e deflação. Inflação, obviamente, é o preço subir. Deflação é o preço cair, né? A inflação é a dinâmica dos preços subirem ao longo do tempo e a deflação é a dinâmica dos preços caírem ao longo do tempo. Num primeiro momento, joga para cá disso.
No primeiro momento fica parecendo, puxa, inflação, o preço cair é bom, né? Deflação deve ser uma coisa boa. E aí eu vou mostrar para vocês por que que não, por que que a inflação controlada é a melhor maneira para a economia continuar girando de uma maneira saudável ao longo do tempo. Vou mostrar para vocês aqui agora, vocês vão entender a lógica. Então existe inflação contra deflação. É melhor ter inflação do que deflação. E aí tem o caso japonês. O Japão, até a década de 80, era a China da época, né? Era a China da época. O que quer dizer com isso? O Japão estava ali lutando com os Estados Unidos para ser a maior economia do mundo, né? Carros japoneses dominando o mercado americano, as principais empresas japonesas voando, tecnologia, enfim. Na época o Japão era o país. E essa dinâmica mudou muito da década de 80 para cá. O Japão perdeu muito espaço por conta de basicamente algumas coisas, mas a principal é que a economia japonesa é deflacionada. O japonês não consome. Como ele não consome, os preços caem ao longo do tempo, né? E aí, se os preços sobem moderadamente, as pessoas são incentivadas ao consumo. E no caso japonês, que a deflação gera o adiamento no consumo. Então ele trava a economia e pode derrubar salários e gerar desemprego. Não é muito o caso japonês, a queda pelo menos gerar desemprego, mas as pessoas no Japão não consomem, ou seja, você trava a economia. Não tem ninguém consumindo no Japão. Ele fala, poxa, eu vou comprar hoje aqui, vou comprar um computador. Quanto é que custa hoje? Sei lá, $1.000. Vamos falar em dólares. Custa $1.000. Pô, se eu não comprar hoje, no mês que vem, ou daqui a 6 meses, vai custar 950. Vou esperar mais 6 meses aqui, o computador vai estar 950, 900. Enfim, os preços caem ao longo do tempo, ao invés de subir. E isso gera um adiamento de consumo que, por sua vez, gera queda de PIB, ou estagnação da economia, que é o caso japonês, que é o caso mais óbvio que a gente tem. E agora falar um pouquinho sobre índice de inflação. Para fechar o assunto inflação, que eu acho que é importante a gente falar sobre os índices de inflação. Então, no Brasil, índice de inflação, Brasil, nós temos basicamente 2 índices de inflação que são mais importantes. Não, tem 200 índices de inflação no Brasil, IPC, da FIP, todo mundo calcula inflação no Brasil, mas 2 são mais relevantes. Um é o IPCA, que é o IBGE que calcula, que é o mais importante, porque a meta de inflação é baseada em cima do IPCA, teoricamente é a inflação da economia, né? Que a inflação é uma coisa diferente. Eu tenho uma inflação porque eu tenho um consumo. Então, para mim, a inflação é uma. Você que está assistindo o programa tem outra, você tem outro tipo de consumo. Você mora em outra região do país. Eu moro no Sul, você mora no Nordeste, tem gente que mora em São Paulo, e em cada região você tem uma dinâmica de consumo. O IPCA tenta fazer essa média toda. Obviamente ele não vai pegar, ele não vai conseguir acertar essa média toda, mas é uma inflação média, é a mais usada no Brasil, que é o IPCA. Beleza? Aí você tem o IGPM, que é o segundo, bota na tela aí, Adilson. Isso, o IGPM, que também era muito usado, mas depois da Covid, ele ficou bastante em segundo plano. Por quê? Porque o IGPM, ele é muito ligado no dólar, né? Então ele reajustava, ele é principalmente usado para reajustar aluguéis. Não sei porquê, mas contrato de aluguel era IGPM, sempre foi IGPM. Durante a Covid, quando o dólar fez um movimento muito forte para cima, os contratos de aluguel tiveram que subir 30%, 40%, porque o IGPM explodiu, né? E aí ficou um negócio muito confuso e muita gente refez contratos, Eu, por exemplo, tenho um contrato de aluguel, ele é IPCA, eu não boto IGPM, né? Por favor, bota IPCA, porque o IPCA é mais estável, né? Você não tem grandes surpresas e ele é uma inflação média. O IGPM realmente ficou muito fora, principalmente depois da Covid, ele perdeu muito a função dele, vou dizer, se é que pode ter uma função, mas ele perdeu muita lógica de ser, principalmente depois da Covid. Mas botei ali que o IGPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, né? São os 2 índices mais importantes no Brasil. E nos Estados Unidos, nós temos 3 índices mais importantes aí para a gente falar. 3 índices mais importantes para a gente falar. Que é o CPI, o PPI e o PCE. Tudo isso em inglês, estou falando as letras em inglês, né? Mas é do que? O IPC, o índice de preço ao consumidor, o PPI, que é o índice de preço no atacado, ao produtor, e o PCE, que é o Personal Consumption Expenditures, que é o consumo também
das pessoas físicas, no varejo. A inflação também no varejo, mas tem algumas diferenças básicas entre os dois. O Banco Central americano olha tanto o CPI quanto o PCI, quanto o PCI, como o PCI. Só que o PCI para eles é mais legal. Por quê? Porque o PCI ele engloba ele engloba mais rápido as mudanças de consumo na população. Vou dar um exemplo. No CPI, você pega, por exemplo, carne, consumo de carne nos Estados Unidos. Tá? Consumo de carne nos Estados Unidos. A população americana está comendo carne de boi, beleza? Ela passa a consumir mais carne de frango depois de um determinado período, por algum motivo. Né? Ficou mais barato, sei lá. Então ela começou a consumir mais carne de frango. O PCI pega esse movimento de troca de consumo americano. O CPI não, o CPI continua calculando como se a população americana estivesse consumindo carne de boi o tempo todo. Ou seja, o PCI é ajustável à dinâmica da economia americana e por conta disso o Banco Central americano adora olhar esse número, né? Que é o PCI. Então eu botei aqui algumas diferenças. Já tem uma tabelinha aqui explicando. Ó. Basicamente, o PCI é calculado pelo Bureau of Labor Statistics, ou seja, é um departamento de estatística do Departamento de Trabalho americano. E o PCI é pelo Bureau of Economic Analysis. Pô, tô demais nesse inglês hoje, hein? Que é o Bureau, que é o Departamento de Análises Econômicas. Então, são duas áreas diferentes que calculam a inflação. As duas têm o gasto com relação ao gasto pessoal, né? Uma é pesquisa direto com o consumidor, a outra com as empresas, enfim, com dados de empresas e contas nacionais, ou seja, a fonte de dados é diferente. Os itens cobertos é menos abrangente o CPI, o PCI ele busca mais dados, ele é mais dinâmico, enfim, ele é mais abrangente, né? E a substituição de produtos, que foi o caso da carne que eu acabei de mencionar, tem pouca flexibilidade no CPI e o PCI reflete bem mais essa variação de consumo do consumidor americano. Então, dentro da balança, o Banco Central americano, como olha uma coisa mais dinâmica, como ele está ali na ponta, normalmente o Fed prefere olhar o PCI, beleza? Então espero que seja legal, que tenha entendido. Não está aberto a perguntas hoje aqui, mas isso não é um problema. Pode deixar sua pergunta aqui no YouTube, aqui embaixo, quem está assistindo o programa. Deixa a tua pergunta aqui, ou então vai no meu Instagram, bota lá Instagram, Adilson isso, eduardo.boixá. Poxa, tive uma dúvida aqui no negócio da inflação, você falou isso, falou aquilo, acho que você errou, acertou, acho que você é feio, é bonito. Bota lá para mim a pergunta, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Combinado? Nos vemos na volta das férias aí, galera. Nas minhas férias, pelo menos. Falamos já já. Valeu, obrigado.